A questão aborda o tema da Antiguidade Clássica, a Grécia Antiga. E um texto aí do livro O Mundo de Sofia diz o seguinte: Aristóteles morreu no ano 322 a.C. e, entretanto, Atenas tinha perdido a sua hegemonia. Isso se deve em grande parte às profundas transformações políticas resultantes das conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Alexandre Magno era rei da Macedônia. Aristóteles também vinha da Macedônia e durante algum tempo chegou mesmo a ser professor do jovem Alexandre, o grande conquistador que formou um enorme império na antiguidade. Começa então uma época nova na história da humanidade. Este período, que durou cerca de 3 séculos, é denominado helenismo. Aí um pouco de eurocentrismo aí na visão do autor do Mundo de Sofia, né? Da história da Europa, da história do Oriente também. Claro que foi importante para a história da humanidade, mas é um território pequeno aí do planeta Terra. Mas vamos lá, a questão aborda, portanto, o tema do helenismo. Então, o enunciado pede o seguinte: o helenismo, conforme é sugerido no texto, caracteriza-se pela. Então, o que foi o chamado helenismo? Letra A, declinação das cidades-estado. O texto fala que Atenas, por exemplo, tinha perdido a hegemonia. De fato, as cidades-estado, as póleis gregas, estavam sim em declínio, elas perderam a autonomia, tanto que o Alexandre formou um grande império com o poder centralizado em suas mãos, mas não é isso que é o helenismo. O helenismo não é o declínio das cidades-estado. O helenismo é outra coisa. B, militarização dos novos impérios. Também um equívoco, não é isso que caracteriza o helenismo. Extinção do politeísmo greco-romano. Também falso. O helenismo é caracterizado também pelo politeísmo. Consolidação das práticas renascentistas. Totalmente equivocado, já que o helenismo é algo que faz parte do período entre o século IV e II a.C. E o Renascimento, ele existiu na Europa do século XVI. Então, portanto, a letra D. O que foi o helenismo? A difusão dos elementos da cultura grega. Lembrando que cultura grega também pode ser chamada de cultura helena. Por isso, a fase de expansão da cultura grega, pelo Alexandre Magno, é chamada de helenismo. O Alexandre Magno inaugura o helenismo. Ele era da Macedônia, mas um grande admirador da cultura grega, foi aluno do Aristóteles, e o Alexandre Magno fez questão de difundir no seu império a cultura helena. Foi uma expansão da cultura grega para o Oriente, o que contribuiu muito para o enriquecimento da cultura grega, porque durante essa fase do helenismo, ela se mescla com elementos das culturas orientais. Então, portanto, letra D.